Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço a você que se inscreva no YouTube e compartilhe o máximo que puder. Estamos na semana do Pix R$1. Se você gostar do vídeo de hoje, acesse o QR Code ou anote a chave CNPJ aqui embaixo e contribua com um Pix de R$1 apenas. Aquele que já contribuiu não precisa contribuir de novo, ok? É só até sexta-feira, por favor. Muito obrigado. A pressão está aumentando e tudo indica que a coisa vai piorar. Em uma democracia não se para o estouro de uma massa enlouquecida com gritos, imposições e perseguições. Ao contrário, seria necessário apenas uma boa conversa e tudo já estaria resolvido. Uma manifestação monstruosa está marcada para acontecer nesse fim de semana em todo o país, mais especificamente em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército. A cada dia que passa, o povo fica mais revoltado por não ter sua voz ouvida, como determina a Constituição de um país que era para ser livre e soberano. As denúncias de irregularidades na condução do pleito de 2022 trouxeram mais lenha para essa fogueira que arde em chamas em protesto pelo resultado que se apresentou como democrático. O povo demanda por clareza nas informações e o que tem de volta são só ameaças, cerceamento de liberdades e multas exorbitantes, tanto para cidadãos comuns quanto para parlamentares imunes. Pois a carta às instituições apresentada em nome do povo essa semana revela uma situação de emergência e de limite preocupantes, que pode resultar na explosão de uma verdadeira convulsão social em poucos dias, como já dissemos aqui. O país ameaça parar. Os caminhoneiros prometem interromper toda e qualquer cadeia de suprimento em nível nacional. Poderemos ter prateleiras vazias nos supermercados, postos sem gasolina ou qualquer outro tipo de combustível, e não haverá multa que trará a normalidade de antes. Há que se ter muito cuidado agora por parte das autoridades judiciárias para que não se cometa um erro de estratégia. O povo não está brincando, assim como os índios, que já estão em pinturas de guerra. Não seria nada prudente bancar para ver como já foi feito antes. Caso os manifestantes não sejam atendidos, poderemos ter um imenso e sangrento confronto entre a sociedade civil e as forças de segurança. Aí, com os ânimos exaltados, veremos brasileiros irmãos combatendo brasileiros irmãos que, em sua imensa maioria, comungam da mesma causa, mas que, por força do ofício, se encontram em lados opostos. E a escalada da violência poderá ser inimaginável, havendo derramamento, inclusive de sangue, como foi previsto em 1982 pelo então general e presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Vamos além, em um exercício de futuro, e imaginemos que tudo isso venha a acontecer. Se houver a perda de vidas humanas por causa de uma estupidez sem tamanho, tanto de um lado quanto de outro, de quem será a culpa? Para responder, temos de analisar as causas de tanta fúria e desentendimento. Tudo começa quando o tribunal se recusa a fornecer os códigos-fontes das máquinas eletrônicas para uma checagem de dados. Tanta recusa. E por quê? Olha no que está dando. Se alguém morrer ou sair ferido, terá sido originalmente apenas pela busca de transparência. E o tribunal poderá ser compreendido como o grande responsável, porque se recusou a mostrar o processo do jeito que é previsto em lei. Será que vale a pena dizer não à liberação dos códigos-fontes, mesmo que alguém perca sua vida em combate? Será que uma vida humana vale menos do que abrir a porcaria desses códigos-fontes para mostrar que o processo foi todo correto? Ou será que tem coisa cabeluda demais que não se pode mostrar de jeito nenhum, nem que o país inteiro vá para uma masmorra? Acreditamos que, se as informações forem passadas como manda a lei e está sendo demandada pelo povo, os ânimos se acalmam e todos poderão aceitar o resultado como sendo a vontade da maioria. É tão simples. Ainda dá tempo de se alcançar o consenso e a paz. Por que deixar começar uma guerra que pode ser sangrenta e dolorosa apenas por se recusar a entregar os códigos-fontes?
E os partidos de esquerda, que falam tanto de democracia e lisura do processo, vão deixar a situação chegar a esse ponto? Se hoje, até no futebol, não existe mais pênalti marcado no grito, que logo vem o VAR para esclarecer as dúvidas, por que os parlamentares de esquerda não querem que a coisa seja mostrada com clareza? Eles deveriam estar pedindo a mesma coisa também, pois isso, infelizmente, só aumenta a desconfiança e piora as coisas. Infelizmente, a atual realidade brasileira é uma vertente misteriosa que não conseguimos compreender. Na noite de quarta-feira, o Senado aprovou a PEC dos gastos fora do teto. Com uma rapidez invejável, os senadores permitiram que o novo governo gaste mais de 140 bilhões de reais para manter as promessas de campanha. Vai nadar em dinheiro. E o pessoal da América Latina quer um pedaço desse bolo também. A presidenta de Honduras disse que vai construir barragens com dinheiro do BNDES. Se preparem, porque o Brasil vai voltar a ser o Banco Central da América Latina. Ainda no Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros correu muito para conseguir assinaturas para uma outra PEC, a do pacotão da democracia, que prevê prisão para quem obstruir rodovias em caso de discordância com as decisões proferidas pelo TSE e que dá mais poderes aos ministros do STF. Em troca, ele foi agraciado com o arquivamento de todas as denúncias sobre pagamentos de propinas que pesavam sobre ele na alta corte. O ministro Fachin foi quem mandou encerrar a questão. Muito bem, agora vamos falar um pouco mais sobre esse assunto dessa proposta de emenda constitucional com o advogado criminalista e também um profundo conhecedor da Constituição, Dr. Marcos Vinícius Figueiredo. Olá, doutor. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco de uma entrevista. Eu gostaria de começar perguntando como o senhor vê essa PEC apresentada ao Senado pelo senador Renan Calheiros. Paulo, primeiro, uma satisfação estar com você aqui novamente para discutir assuntos que são tão relevantes para a democracia. Veja, é uma PEC bastante perigosa e eu gostaria de destacar a quem nos ouve e a você o cuidado que nós temos de tentar nos manifestarmos sempre que você nos procura de forma inteiramente jurídica. Não é possível emitir uma opinião sobre um fato social que deve ser gerenciado pelo direito, cujas consequências o direito vai estabelecer de forma política. O cientista, o operador do direito, ele não faz visão política de um fato como esse. E com o máximo de respeito ao Senado Federal, a PEC é perigosíssima e ela já nasce natimorta, porque expressamente inconstitucional. A Constituição Federal... Inconstitucional, você está dizendo, né? Perdão. Inconstitucional, o senhor disse, né? Inconstitucional. Ela já nasce morta juridicamente, porque ela é expressamente inconstitucional. E por que ela é expressamente inconstitucional? Justamente pelos parâmetros da própria Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, que elenca um rol de direitos fundamentais, proibiu-se no Estado Democrático de Direito, ou proíbe nesse nosso ainda Estado Democrático de Direito, a criação de tribunal de exceção. Ninguém será julgado senão pelo seu juiz natural. E não poderá existir nenhum tribunal de exceção, que é um tribunal criado especificamente para determinado fato. É isso que a PEC reproduz, e eu não vi ninguém dizendo isso, com o máximo de respeito. Veja, a Constituição Federal ela estabelece prerrogativa de foro, e há uma discussão sobre a prerrogativa de foro, se as pessoas são iguais, não vou entrar aqui nesse mérito, mas o Supremo já dosou, já modulou os efeitos dessa prerrogativa de foro, que o próprio artigo 102 da Carta Magna estabeleceu. Então, o ministro Barroso começou naquela situação de que, olha, só vai responder perante o Supremo as autoridades que tiverem prerrogativa de foro na forma do artigo 102 e que praticarem os crimes no exercício da função em razão dela. Não é isso que a Constituição Federal diz. Mas tudo bem, se modulou. E depois, novamente, o Supremo veio com a questão do foro cruzado. Tudo questões políticas que colocam em perigo, em xeque, a Constituição Federal. Mas sendo objetivamente, para quem não tem conhecimento técnico da área possa nos entender, a Constituição ela estabeleceu prerrogativa de foro para aqueles que exercem determinada função. Por exemplo, presidente da República, por exemplo, deputado federal,
Por exemplo, o senador da República. O senador que comete crime, em linhas gerais, objetivamente aqui colocando de forma mais fácil de se compreender, responde perante o Supremo Tribunal Federal. Mas veja, a Constituição não olha para a pessoa, né? Não é foro privilegiado, é foro em razão da prerrogativa de função. Portanto, a Constituição Federal ela olha para a função. Aqui eu não estou a defender se é correto, se não é correto. Eu estou aqui analisando o paradigma jurídico, né, do legislador constitucional que o fez estabelecer a competência originária da Suprema Corte para exame de questões criminais. Aí a PEC não examina nenhum tipo de função, não examina a pessoa e examina a natureza do crime. Então, pela natureza do crime, o Supremo passa a ter competência exclusiva. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que a sociedade questiona a prerrogativa de foro? Como é que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é uma instância bem peculiar no julgamento de crime? E agora uma PEC dessa, se passar, tenho absoluta certeza que as instituições ingressarão com as ações diretas de inconstitucionalidade, e não tenho dúvida que essa nossa Suprema Corte vai declarar inconstitucional essa PEC, não tenho dúvida, sempre com o máximo de respeito, sem nenhum tipo aqui de arrogância ou assodamento. Doutor, essa PEC, pelo que nós sabemos, ela foi construída com várias mãos, principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor disse, é uma PEC inconstitucional, mas uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. Caso isso passe, porque está havendo uma manobra muito forte do senador Renan Calheiros para que isso aconteça. Caso passe, o que vai acontecer com os poderes dos ministros do STF? Olha, Paulo, isso é um outro problema. Veja, eu só não tenho conhecimento de que a redação dessa PEC ela tenha gerado influência ou tenha sofrido influência dos ministros da Suprema Corte. Eu não tenho esse conhecimento. Isso para deixar claro. Digo isso porque eu não tenho mesmo. Se tivesse, colocaria como... E é possível que tenha. Vocês têm mais informações do que nós. Mas olha o perigo disso. Olha o perigo disso. A gente está falando de, numa democracia, se criar um tribunal de exceção. E pior, a Suprema Corte passa a ser um tribunal de exceção para os crimes de intolerância política. E eu vou me permitir ler aqui algumas anotações, porque como o fato é novo, fica difícil memorizar. Mas a proposta, ela tipifica como crime intolerância política, como qualquer tipo de violência, hostilidade ou discriminação política em razão da orientação política ou partidária. Pena de 2 anos mais multa e pena de 3 anos mais multa se houver quebra de patrimônio público, etc. Olha que perigo, olha que perigo. Quem chama o bolsonarista de fascista vai cometer o crime. Quem chama o lulista de ladrão vai cometer o crime. Então, se eu votei no Bolsonaro, eu sou nazista, fascista, eu vou ser vítima de crime. Se eu votei no Lula e sou ladrão e etc., vou ser vítima de crime. Olha que problema. Agora, tudo bem, se querem tipificar essa situação fática como crime, não há problema. O direito penal vai cuidar disso. Agora, não pode, em razão deste crime ou da natureza deste crime, se atribuir competência exclusiva. Mas agora eu vou responder sua segunda questão, que é a mais importante. Nós já havíamos falado aqui, Paulo, uma outra situação, e você sempre tem tido cuidado em passar isso para os teus ouvintes, aliás, sempre com uma qualidade. Você é uma pessoa muito importante nesse cenário hoje, por decorrência da sua imparcialidade e por sua coragem de sempre de forma técnica e sem exageros tratar desses temas que são bastante importantes para a comunidade. Meu pai diz, veneno mata todo mundo. Veneno mata todo mundo. Às vezes você cria um veneno para o outro, mas amanhã esse veneno vai ser ministrado para você. E você vai morrer da mesma forma que você criou para o outro. Então veja, qual é a característica essencial de um Estado democrático, amigo Paulo? É fiscalização. Primeiro ponto. Qual é a segunda característica de um Estado democrático de direito? Liberdade não é absoluta em nenhuma circunstância. A minha liberdade não é mais absoluta, porque o meu direito termina quando começa o seu.
Eu tenho o direito de me manifestar, mas dentro dos limites. Não existe constituição de poder numa democracia sem fiscalização. Não existe poder executivo sem fiscalização. Não existe poder legislativo sem fiscalização. Não existe poder judiciário sem fiscalização. A fiscalização não diz respeito a eu discordar de uma decisão de primeiro grau e submeter essa decisão a um regime de duplo grau de jurisdição. E assim por diante, até as instâncias superiores, como o STJ, o Supremo e etc., nos outros ramos. Esse é um ponto de crucial importância. E se eu não tenho liberdade plena, o agente público menos ainda. O artigo 36 da Constituição é claro. As atividades administrativas elas serão públicas, impessoais, legais. E quem fiscaliza isso é o povo. Se a Constituição, logo no primeiro artigo, diz todo o poder emana do povo, como pode o Poder Judiciário proibir o povo de fiscalizar? Proibir o povo de interferir de forma legal, ordeira, nas questões que envolvem poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O juiz é um agente público como qualquer outro e tem que ser fiscalizado pelo povo, sim, de forma ordeira, nos limites da lei. Então você não pode querer viver numa democracia em que eu estabeleço as regras e acabou. Se goste você ou não, as regras são essas, porque aí não é democracia. Aí nós vivemos uma ditadura com o nome de democracia. Eu escrevi um artigo, Paulo, que depois posso passar para você, chama-se assim, Democracia, a minha ou a sua? Então, eu não sou democrata se eu voto no Bolsonaro, mas sou democrata se voto no Lula. Ou não sou democrata se voto no Lula, e sou democrata se voto no Bolsonaro. Não é uma questão política, democracia não tem nada a ver com a concepção política das pessoas. Então o que me preocupa é você, como dissemos na vez passada, ter um poder que não é fiscalizado. Então por que os ministros supremos, a quem eu delego todo o respeito? Os meus questionamentos sempre serão a lei e as decisões judiciais, nunca a pessoa nem a instituição. Eu sou brasileiro e preciso ainda acreditar nas instituições. Agora o leigo não consegue compreender isso. Aliás, há vários advogados que não acreditam mais no Poder Judiciário. Não falo por mim, não falo pelos outros. Mas ouço diversos advogados que não acreditam mais no Poder Judiciário. Há advogados militantes. Isso é muito triste. Porque, veja, a figura de Calamandrei, a gente está se entendendo, me corte se eu estiver aqui te atrapalhando, mas veja, eu adoto a escola de Calamandrei, um dos maiores advogados, eu acho que o planeta já teve, italiano. Ele dizia, olha, o papel do juiz é conhecer tese, conhecer processo, nada mais. Juiz fala nos autos, juiz não fala fora dos autos, sempre com o máximo de respeito a todos os magistrados que de vez em quando falam fora dos autos. Eu não estou criticando absolutamente ninguém, estou aqui expondo de forma respeitosa a minha opinião. Agora, finalizando, não é possível que o Supremo não possa ser fiscalizado, que o Supremo se retire dessa quadra democrática e diga, não, eu sou um poder diferente, não sou fiscalizado. Eu não estou dizendo aí. Não, conclua, doutor Marcos. Não, é isso. Na democracia, Paulo, todos nós somos fiscalizados, todos nós temos limites de liberdade, e o agente público mais ainda. Porque o agente público ele é obrigado a agir de forma discricionária. E qual é a diferença? Eu digo isso em sala de aula para meus alunos. Qual é a diferença da ação arbitrária para a ação discricionária? Ninguém me responde. Eu adoro direito constitucional, tenho muitas limitações, por isso continuo a estudá-lo. E acho que morrerei fazendo isso. Então digo a eles não conhecem. Olha, é simples. Ação arbitrária é toda aquela praticada fora da lei. Ação discricionária é aquela que só pode ser aplicada nos termos da lei. E todo agente público está obrigado a agir de forma discricionária. Ponto final. É todo e qualquer agente público nas 3 esferas de poder. Então, só para concluir, eu vou ao Senado levar um cliente meu para depor e sou obrigado a impetrar um habeas corpus no Supremo para dizer assim, Supremo, garanta ao meu cliente o direito de se calar perante a CPI, se assim entender, para não sair preso. O Paulo, eu não preciso, querido amigo, ir ao Supremo quando eu estou indo na casa do povo, que foi quem escreveu a Constituição. Eu sou contra, eu sou obrigado a fazer, porque meus clientes suplicam, eu falo, não, eu saio preso junto com você. Eu não vou fazer o habeas corpus para você. Porque o senador sabe que você tem o direito constitucional de permanecer calado.
Eu não preciso que o Supremo determine uma decisão. E você chega lá, o senador, não, porque o Supremo, porque isso, porque aquilo, porque bababá, se instaura, se investe naquele poder. Poder que ele não tem. Poder que ele não tem. Poder não é dele. Poder é do povo. Manifestação. Como é que as pessoas não podem se manifestar? É preciso não confundir objeto da manifestação com forma de manifestação. Se nós agora, Paulo, resolvêssemos nos unir com várias pessoas, eu sou contra esse regime de governo, quero parlamentarismo, ou quero qualquer outra coisa. Não, estaríamos então incorrendo em crime, porque estaríamos aqui agora querendo outro regime, se todo o poder emana do povo, sempre de forma legal e ordeira. Doutor Marcos, olha, é exatamente isso. Com toda certeza nós teríamos problemas se avançássemos nessa linha. E para finalizar aqui, ainda nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal mandou arquivar todas as acusações referentes a propinas que caíam sobre a cabeça do senador Renan Calheiros lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o ministro Fachin foi quem mandou arquivar todas as denúncias. Dr. Marcos Vinícius, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua brilhante exposição aqui no Mundial Telenotícias. Esperamos contar com o senhor novamente. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, estarei sempre à sua disposição. Me desculpe aí pelo tempo hoje. A gente se empolga, Paulo, quando está com você. Obrigado, viu, querido amigo? Obrigado e um forte abraço. Grande abraço. E nós ficamos por aqui com essa análise. Peço que você participe da nossa campanha do Pix R$1, que vai até esta sexta-feira. Contribua com apenas R$1 se você gostou do vídeo de hoje. Basta acessar o QR Code ou anotar a chave CNPJ que estão aqui embaixo e contribuir. É bem rapidinho. Obrigado e até a próxima.